Vamos Sejam sim. bem-vindos, seguidores do IFMA Campus Santa Inês, alunos, pais, familiares, e em especial as nossas mulheres que estão aqui presentes assistindo essa live de hoje. Eu sou Denise Brito, servidora do Campus Santa Inês. Hoje eu estou como mediadora desta live de muita relevância social. Eu quero agradecer em nome do IFMA Campus Santa Inês, a doutora Isabelle Damuns, que prontamente aceitou o convite e está disponível para colaborar com o nosso campus. Tenho certeza que a palestra de hoje vai agregar muito conhecimento a todos nós. Obrigada, doutora. Obrigada, Denise. Na verdade, eu que agradeço, fiquei muito honrada com o convite do IFMA, né, do professor Aristóteles. É uma honra a gente poder conversar um pouco sobre esse tema, como se fosse uma roda de diálogo, né, de relevância social muito grande ainda nos dias atuais. E agradecer a presença de todos os alunos, todos os colegas, amigos, colegas de profissão, familiares, todos que tirarem um tempinho do seu dia para poder nos assistir. Vai ser bem legal. Eu vou até propor que todos possam comentar durante a exposição, que todos possam ficar comentando aqui, dando opiniões, porque é um assunto que engloba a questão social e todos têm uma noção. Não é, eu não vou puxar muito para o lado jurídico, eu quero bem a parte social, que eu quero que todos possam participar. E sobre o tema de violência doméstica, machismo e feminismo, a gente gosta muito de fazer uma roda de diálogos e a live nos permite bem isso, porque enquanto eu estou falando, as pessoas estão comentando. Vai ser bastante dinâmico, né? Então, agradecer a oportunidade. Pode falar. Pode concluir a fala, doutora. Agradecer a oportunidade. Vamos, que hoje tem muita coisa para a gente falar e o tempo é pequenininho, é 1 hora, mas vamos seguir esse tempo. Doutora Isabelle é defensora pública estadual, é titular da primeira Defensoria Pública da Comarca de São Luís e a Santo temática de Inês. Santa Inês, né? É. Ah, me passaram aqui São Luís. Não, Desculpa. tudo bem. A temática de hoje que vai ser tratada, ela é imprescindível para o momento que nós estamos vivendo. Isso porque os dados têm mostrado que, infelizmente, com a pandemia, a violência contra a mulher ela cresceu consideravelmente. Também nota-se que o machismo ele está, de uma certa forma, arraigado na sociedade. Às Exato. vezes, pequenas palavras, pequenos gestos e até mesmo algumas brincadeirinhas que zoam Isso. como brincadeira, mas que no fundo Uhum. é um contexto machista, né? Exato. Então, a live de hoje que vai ser debatida é o seguinte: questões de gênero, machismo, feminismo e violência contra a mulher. Para nossa Exato. live ficar mais interativa ainda, Uhum. mais interessante, nós vamos ter um convidado especial, Dr. Felipe Damuns, que é juiz de direito da comarca de Pio XII. Doutora Isabelle e doutor Felipe vão discorrer a respeito do tema. Eu vou sair, vou deixar por conta dele. Exato. O Instagram hoje quem estará no comando do Instagram é a doutora Isabelle. Fique Pode à vontade, deixar. todo seu. Eu vou ficar aqui Tá, nos bastidores assistindo a live de vocês. Boa live e um forte tá abraço. ótimo. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, então eu vou convidar aqui meu esposo, Felipe, ele é juiz aqui em Pio XII, aqui próximo, porque nada melhor, deixa eu fazer aqui o convite, do que a gente dialogar com os homens também sobre o tema, né? Temos que. Pronto, adicionei. Vamos ver se ele aparece. Temos que chamar os homens para essa conversa. Olha aí. Tudo bom? Olá, boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Minha Seja muito querida bem-vindo à esposa nossa Isabela, live. muito Hoje obrigado, nós, uma honra. hoje nós vamos conversar sobre esse tema que a gente conversa tanto aqui em casa, né? Estou sempre Verdade, puxando esse verdade. assunto, que eu acho muito importante. E a gente debate bastante. Eu sinto muita melhora depois que eu comecei a conversar, a estudar o tema, me aprofundar e a conversar mais com o Felipe sobre isso. Nosso relacionamento tem ficado até melhor, porque ele vai entendendo e vai se tornando mais colaborativo, vai reconhecendo o machismo
Enfim, a gente vai explicar isso tudo no dia de hoje. Então, obrigado por participar da nossa live. Eu que Fico agradeço o muito... convite, muito satisfeito e te estendo os seus agradecimentos aí toda a equipe do IFMA e todos os alunos e amigos, todos que estão acompanhando. Obrigada. A Denise, ela agradeceu às mulheres que participaram, eu também vou agradecer aos homens que estão aqui participando, porque geralmente quando a gente faz palestras, os homens vão saindo de fininho, vão saindo, e ficam só as mulheres, e a gente precisa que os homens nos escutem, né? Então é isso. Como a Denise já falou, eu sou defensora pública aqui na cidade de Santo Inês, eu moro aqui, e na defensoria, a gente tem como foco a atuação em favor dos hipossuficientes, né, que são pessoas pobres, nos termos da lei, mas também em atenção aos vulneráveis, idosos, pessoas com deficiência física e as vítimas de violência doméstica, dentre diversos outros. Eu trabalho na defesa da mulher vítima de violência doméstica e tenho um outro colega que trabalha na defesa do agressor. Pois bem, é muito importante a gente ter uma roda de diálogo, a gente conversar sobre esse tema, para que a gente entenda de onde vem a violência contra a mulher, qual é a causa dela. Por que que o homem, quando bebe, se diz, porque eu estava bêbado, agredi porque eu estava bêbado, por que que ele vai atrás da mulher dele para bater? Por que que ele não vai atrás do inimigo, do chefe dele, que muitas vezes ele não gosta, ou de um amigo do bar, e sim atrás da mulher? Por que que ele utiliza esse argumento? Será que a embriaguez realmente é a causa da violência doméstica? E aqueles que agridem sem estar bêbados? Então, os estudiosos do tema já chegaram ao consenso que é o machismo a causa da violência doméstica. Então, quando eu falo para alunos, o público em geral, eu gosto de sair um pouco da parte jurídica e para a parte social, para que todos possam entender de onde vem e nos ajudem a combater a violência que existe contra a mulher. Então, existem alguns pilares, né, da violência doméstica. Pilares do que a gente pode entender como causas da violência doméstica e utilizá-los para evitar. Pilares de combate à violência doméstica. O primeiro pilar é entender o que é o machismo, reconhecer que ele existe. E aí que eu queria a ajuda de vocês. Que se fosse lembrando durante a live de cenas do dia a dia que retratam o machismo, pode ir comentando aí pra gente, pode ir falando, pode ir dando umas ideias, porque sempre serve para os outros poderem olhar e depois eu olho com mais calma também para me ajudar até em outras palestras. Então, o machismo ele tem um laço indissociável com a violência doméstica. Isso é unânime, não há dúvida, né? Ele é a sementinha da violência doméstica. Então, por isso que, em primeiro lugar, a gente tem que ensinar nossas crianças a não serem machistas, porque é muito difícil você demover da cabeça de um homem já formado a ideia do machismo. Tirar aquilo ali dele, porque ele já cresceu, acompanhou a vida dele toda, a formação dele. Então, a gente trabalhando com isso na escola é mais fácil. Mas então, vamos primeiro conversar com quem está aqui. Nós estamos falando sobre machismo, feminismo, e muitos pensam, isso é mimimi, isso é coisa de mulher. Mas será que é mesmo mimimi? Muitas vezes as mulheres mesmo não reconhecem o machismo, né? Pensam assim, isso é só besteira, esse negócio de feminista. Eu mesma, antigamente, achava que essas feministas não fizeram o trabalho delas direito. Elas fizeram com que a gente trabalhasse fora, mas ainda a gente tem que trabalhar em casa quando chega, cuidar de filho, ter toda essa terceira jornada. Então, elas não foram legais. Era melhor a gente ter ficado em casa. Mas, nossa, como eu precisava ter estudado muito para poder entender que não foi assim. Elas nos ajudaram bastante, bastante. Até 1977, a mulher, quando casava, muitas vezes era obrigada a se casar, ela não podia se separar, ela não podia escolher se separar, né? A guarda do filho, ela não podia requerer a guarda do próprio filho. Até 1962. Ela precisava de autorização do marido para trabalhar até 1962. Ou seja, menos de 60 anos atrás, foi muito recente. Então, o que as feministas já fizeram por nós foi muito bom. E se hoje a gente pode escolher ficar em casa e não trabalhar, ou trabalhar se quiser, isso a gente deve a elas. Muitas vezes nas palestras eu pergunto assim, quem se diz feminista? Levanta o braço aí. Vamos fazer esse joguinho aqui. Quem se diz feminista? Levanta o braço. Pode comentar aqui. Estou esperando vocês comentarem. Esperar um tempinho. Quem se diz feminista? Mesma coisa que nas palestras, né?
Ninguém levanta o braço, levanta Não uma, falou duas. nada. E eu pergunto assim, gente, não estou perguntando quem é terrorista, eu estou perguntando quem é feminista. Vocês entenderam que Ó, é Hugo feminista, levantou a não mão aí. terrorista? É. E aí, depois eu percebo, depois a gente vê que a questão do feminismo é como se fosse um jogo de futebol. Vamos imaginar um jogo de futebol que de um lado são as meninas e do outro são os meninos. Aí você vai e pergunta para as meninas, para quem que você torce? Para as meninas ou para os meninos? Quem que vai vencer? E as meninas dizem, para os meninos, eles são melhores, eles são superiores. A gente não tem nem como querer se igualar a eles. Mas como assim, gente? Se a gente está no time das mulheres, vocês vão torcer para eles, vão dizer que eles são melhores, né? E aí é mais ou menos isso no dia a dia. As mulheres acham que os homens têm mais direitos, acham que eles estão certos no que eles falam, aceitamos as brincadeiras deles, aceitamos a posição que eles nos colocam e muitas vezes a gente nem percebe, porque isso é colocado desde quando a gente é pequeno, né? Desde quando a gente não pode fazer aquela brincadeira porque é de menino. E aí isso a gente também vai discorrer mais. Então, o feminismo ele é muito importante. Muito importante. Eu fiz um roteiro para não me estender muito, que quando eu começo a falar sobre esse tema, o tempo ele fica. Né? Então, o Código Civil de 1916 ele definia a mulher como alguém incapaz. Né? Então, o homem ele tinha o poder sobre a mulher. Ele poderia regular a vida dela, precisava de autorização do homem para diversos atos da vida civil. E hoje em dia, a gente ainda não conseguiu combater esse machismo. A gente está muito longe de conseguir o que a gente ainda quer. Porque a cada 11 minutos, que são dados do ano passado, uma mulher é estuprada. Até ano passado, cerca de 540 mulheres eram vítimas de agressão física por hora no Brasil. É um dado muito alto. E com a pandemia, isso aumentou 44,5%. Nossa, os números são alarmantes. Por que que nós somos tão agredidas? Nós somos tão violentados? Por que que fazem isso com as mulheres, né? Então, nós vamos voltar para a questão da infância e ver como é importante que quando a gente, durante a formação, tanto na escola quanto com nossos filhos em casa, a gente não fique limitando as meninas, digamos, a menina quer brincar de ser piloto de avião. Ah, não, isso é de menino, não brinca disso, isso é de menino. Mas por que que ela não pode pilotar um avião se não exige nenhuma força física? Se antigamente a gente podia até entender que o homem ia para a roça trabalhar com a enxada por causa da força e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos, a divisão era assim, hoje em dia isso não tem mais sentido. Porque as máquinas substituíram, né, os homens na força física. Então, a maioria das profissões exige mais a questão da inteligência, da criatividade e tudo. E, por exemplo, você fala assim, mas tarefa doméstica é coisa de mulher. Quem já lavou uma calça jeans ou quem já lavou uma toalha? Gente, é muito pesado. Precisa de muita força. Então, se é em relação à força que é dividida, então é uma tarefa ótima para homem. Varrer é muito bom para homem, porque ele tem que afastar sofá, tem que afastar a mesa. Se é um homem que tem força, então, né? Sejam bem-vindos a fazer as tarefas de casa. Não tem nenhum sentido essas tarefas de casa serem uma coisa exclusiva da mulher. Isso aí é uma coisa que não tem muito sentido. Mas assim, como tu falaste, é uma coisa que é tão natural na nossa criação, de ver isso, que a gente não para refletir. Então é uma coisa que está na nossa criação, a gente vai de forma normal. Eu até comentei contigo que eu tenho uma parente que tinha uma casa bem grande e tal. E quando eu ia para lá quando era criança, eu achava os empregados eram homens. Tinha mais de um empregado e todos homens. E eu achava, eu já criança ainda ia brincar, mas eu já achava aquilo estranho. Nossa, empregados homens. Quer dizer, naturalmente, ninguém me disse assim, não, ó, empregado tem que ser mulher, empregado, mas assim, o que eu via, o que eu peguei da minha criação, do que eu via ao meu redor, era que as empregadas, tanto é que o termo empregada é sempre no feminino, né? Enquanto tudo é no masculino, né? Quando vai para o plural, o padrão é masculino, quando se fala de empregada doméstica, é sempre no feminino, né? E eu achava aquilo estranho. Então, é uma coisa que realmente está naturalizado, né, na nossa criação, né?
Exatamente. A doutora Sônia falou que nós temos que começar a mudar a cabeça das mulheres. Exatamente. Eu sempre Verdade. coloco isso como um dos pilares. As mulheres precisam estar no nosso time, a gente precisa jogar juntas, porque senão não vai adiantar. É muito conveniente para o homem o machismo. É muito bom que ele trabalhe no mesmo emprego que a mulher, que acontece muito, por exemplo, numa indústria. Ele chega em casa e aí ele vai descansar, deitar, descansar porque ele está cansado. E a mulher que fez o mesmo serviço que ele durante o dia inteiro vai ter que cuidar da casa, das crianças, toda aquela logística, né? Ver o que está faltando enquanto ele está lá descansando. Então, voltando para a questão das crianças, é muito comum também a gente estimular a superioridade. Por exemplo, numa corrida, numa brincadeira. Ah, tá perdendo para uma menina, eu não acredito. Perdeu para uma menina e fica aquela chacota. Então, isso cria no menino uma sementinha, aquela ideia de que ele não pode perder para uma menina. Isso é muito perigoso, porque quando ele cresce, ele tem aquela ideia de dominação, de que ele é melhor. Se a mulher não quer mais ele, ou trai, ou não faz o que ele pede, ele já fica com raiva e já quer mostrar que ele pode, que ele domina, e aí vem a violência. Isso é comum não só na realidade de crianças, né? Até adultos têm esse Isso. tipo de comportamento. Eu posso dar uma Começa, experiência né? pessoal, que eu pratico xadrez, né? Quem me conhece assim, mais perto sabe disso, que eu desde criança jogo xadrez e disputo torneios e tudo. E de vez em quando a gente joga com meninas, né? Com mulheres, né? Depois de adulto. E só que o meio do xadrez, como a maioria dos meios esportivos e em geral da sociedade, é um meio muito masculino, né? Muito mais homens que jogam do que as mulheres. Então, o que aconteceu? Já com uns 20 e poucos anos, já era, não é, já era adulto, já era num torneio, um tipo de torneio adulto, eu joguei com uma pessoa e aí perdi para ela, né? Isso foi um assunto, foi a chacota total. Rapaz, Felipe Meu perdeu para Deus. fulana. Olha a ironia da coisa, né? Esse fato ficou tão marcante, isso aí já tem mais de, não sei, 10 anos. E aí hoje, num dos grupos, né, divulgando a questão da live, botei no grupo de xadrez, que ia ter essa live hoje, aí um amigo meu falou assim, e tu vai falar do caso lá que tu perdeu da aplicação da lei Zé da Penha, que tu perdeu para fulano naquele dia do xadrez. Exatamente. Rapaz, ó, eu vou falar justamente desse caso aí, é um exemplo. Quer dizer, e é uma coisa natural, não estou dizendo que esse meu amigo é, enfim, para eles, para o meio da época, era uma coisa natural, uma brincadeira, entendeu? Só que essa naturalização da questão do machismo demonstra que ele é estrutural e que ele vem com a gente mesmo sendo boas pessoas, né? Pessoas que você convive, tudo, mas está ali e ficou essa coisa e em outros ambientes a gente vê também muito isso, entendeu? Inclusive tem um filme falando em esporte, já que o assunto é esporte, é um filme muito interessante chamado Guerra dos Sexos, que fica até a recomendação para quem quiser assistir, que trata justamente de um movimento feminista na década de 70 e tinha a tenista número 1 do mundo na época, chamada Billie Jean King, ela estava no auge, né? E ela estava sendo desafiada por um sujeito chamado Bob Riggs, que era um cara que foi um grande tenista, mas ele já estava aposentado. Ele já tinha mais de 50 anos, ela estava com quase 30, chegando nos 30, ganhando tudo, e ele achando que como homem poderia ganhar dela, mesmo aposentado, entendeu? E aí isso foi a disputa foi bem coberta pela mídia e ficou esse movimento dele contra... E ela era muito ativista, né, nessa parte, né? Sim. Ela não era simplesmente uma excelente jogadora, mas ela queria realmente fazer com que o espaço da mulher no esporte fosse importante, né? No esporte e na sociedade, né? Mas o pano de fundo do esporte. E aí tem esse desafio, eles promovem essa partida. Eu posso dar o spoiler aqui, como é uma história real, não é fictício, né? São jogadores que... ela ganhou, claro, ganhou facilmente dele e tal, e foi bem bacana. Mas fica essa dica aí. Exato. Exatamente. Muito legal. E o terceiro pilar que eu costumo citar, que eu até falei ainda agora, foi ensinar a própria mulher a combater a discriminação. Nós não sabemos combater a discriminação. A gente tem vergonha de dizer, parece assim, que se a gente disser, isso que você está fazendo é machismo, a gente está sendo chato, está sendo fresca, né? E aí a gente lembra daquele filme que a gente assistiu, Eu Não Sou um Homem Fácil. É uma dica maravilhosa de filme para vocês. É uma comédia. Eu vou repetir. Eu Não Sou um Homem Fácil.
eles mostram uma sociedade em que é o contrário. São as mulheres que são consideradas superiores, né? Elas que são consideradas as líderes, elas que têm os melhores empregos, e os homens geralmente são secretários, e eles que têm que se depilar, eles que têm que fazer a unha, eles que são... eles têm um movimento chamado de movimento masculista, em que eles querem a igualdade com as mulheres. E as mulheres ficam assim, credo, nossa, mas isso é só frescura, eles querem igualdade, esquece esses masculistas, são muito sensíveis. E é muito interessante a gente ver o contrário, e a gente fica se perguntando, realmente, por que que é a mulher que tem que se depilar? Por que que é a mulher que tem que usar roupas apertadas? No filme são os homens que usam, né? E eles se incomodam. Por que que são as mulheres que têm que estar com a unha perfeita? E isso eu acho até interessante, que depois que eu comecei a estudar, eu comecei a pensar sobre minha unha, porque eu sempre tinha que fazer minha unha para poder me enquadrar naquele padrão. Mas eu tenho alergia a esmalte, minha cutícula é super fina, eu sempre saio toda machucada do salão. E eu pensei, não, eu vou usar meu empoderamento feminino e não vou mais fazer minha unha, vou fazer só quando eu quiser. Ó. Porque eu acho que não é uma necessidade. Para que eu tenho que fazer isso só para dizer que eu sou mulher? E eu vejo muito isso em rodas femininas, as meninas dizendo assim, ai meu Deus, não fiz minha unha, vou esconder, com aquela vergonha porque não fez a unha, porque não se depilou, se justificando sempre. E outro dia eu fui em um evento que chamou autoridade, aqui da região, que ela disse, uma mulher que ia usar o empoderamento dela para poder ficar com o cabelo branco. E eu achei muito interessante isso aí. Eu disse, é isso mesmo, isso é empoderamento. É você ficar com o cabelo branco porque você quer. Você não é obrigada a pintar o cabelo. Mas também se você quer, você pinta, né? Então essa questão que as mulheres, a imagem feminina, hoje em dia, ainda tem seus passos éticos e sociais muito limitados. A gente tem medo, às vezes, de ir para algum lugar, ou sempre a gente chama uma amiga, para não estar em lugares sozinhas, porque a gente tem medo de ser assediada, tem medo de ser estuprada, tem medo de estar sempre correndo perigo. Não falo em relação ao assalto, porque isso ambos os sexos estão submetidos. Mas estamos com medo de ser incomodadas. É difícil você olhar uma mulher sozinha no bar tomando uma cerveja, não é? Ela certamente tem medo de um homem vir lá sentar e não querer sair, e ela ter que chamar alguém para ajudá-la, porque ela está sendo incomodada. Então, isso que a gente tem que estar sempre se perguntando. Ontem eu assisti uma live sobre um outro assunto e a pessoa me comentou, ela é do Rio Grande do Sul, e ela disse que uma vez teve que ir no presídio, ela é, salvo engano, psicóloga ou assistente social. Teve que ir no presídio e recomendaram a ela que trocasse o anel, né, que ela usava o anel e colocasse na mão esquerda para fingir que era uma aliança, porque assim os presidiários, quando olhassem, né, os detentos iam perceber que ela tinha um dono, um proprietário, e não iam incomodá-la. E é muito assim hoje em dia, se você não é casada, você pode ser importunada, se você é casada, você tem um dono, então você não pode. Gente, a gente precisa mudar isso, a gente precisa ter a liberdade de ir para onde a gente quer, sem que tenha alguém incomodando. E é como a gente viu no filme, né? Lá os homens que são incomodados, as mulheres ficam assediando, eles ficam super incomodados. O interessante assim, hoje... desse filme... Não, desculpa. É porque... Pode falar, não, pode falar. Não, porque o interessante desse filme é porque começa, ele é um machista inveterado, né? E no meio do filme ele bate a cabeça lá e entra nesse mundo, né? Então eu acho que o mais interessante também é ver o choque dele com a nova realidade. Ele vê as coisas invertidas e ele fica assim, num estado. Tem uma cena lá que ele entra num clube que é típico, o maior clichê possível, né? Um clube que em tese é masculino, que os homens vão lá e as mulheres estão no polidense lá, e ele olha os homens no polidense lá e as mulheres todas sentadas à beira das mulheres, dos homens, né? Dançando no polidense, não sei o quê, e ele fica, como ele tá conversando com uma mulher e ele começa a rir, a mulher não tá entendendo o que ele tá rindo. Né? Sensacional, porque realmente a coisa que tá ali como é que pode isso? Como é que pode ter um clube feminino e as mulheres vão lá e olham os homens no polidense? Que loucura é essa, né? Mas, homens seminus, né, no polidense. Exatamente. Qual seria o absurdo disso realmente, né? Não tem lógica nenhuma ter de um tipo e não ter do outro, né? Mas é interessante. Então, voltando à questão da gente precisar ensinar as mulheres a combater a discriminação, o preconceito, eu gosto de citar o exemplo do início do movimento feminista de 1966. As mulheres perguntavam para as líderes, e até numa entrevista que eu vi no documentário, ela dizia, mas você acha mesmo que a gente tem o direito de ter salários iguais aos homens? Elas tinham essa ideia de que as mulheres não têm que ter salários iguais aos homens, mesmo na mesma profissão. Né? E hoje em dia isso já é tranquilo, não, a mulher tem que ter salário igual ao homem.
mesmo na mesma profissão, exercendo a mesma função. E Marilyn Monroe foi uma atriz que lutou contra isso. Ela era a atriz principal, atuava a maior parte do tempo no filme, e os coadjuvantes ganhavam muito mais que ela. E ela se recusou a fazer alguns filmes porque ela disse, não, eu que sou a estrela do filme, eu tenho que ganhar mais, como é isso? Né? Então não faz tanto tempo que isso acontecia. Né? E hoje em dia, quem tenta defender o direito das mulheres é feminista, feminazi, e é muito feio. Eu não gosto de ser chamada de feminista, eu não gosto das feministas. A gente tem uma discriminação por esse nome. Nossa, mas a gente defende nossos direitos. Com licença, vamos exercer nossa função. Né? E aí, eu achei continua essa questão da jornada tripla. duas colocações. Exatamente. Não, a colocação do Ridson Silva, ele deu um testemunho aqui que conhece uma amiga que já trabalhou em presídio e ela usava aliança para evitar assédio. Quer dizer, a pessoa trabalha. No seu local de trabalho, a pessoa tinha que fingir que era casada para evitar assédio com certeza dos colegas e pessoas que visitam. É absurdo. E também, outra colocação muito legal aqui da Sônia querida Sônia Amaral, que a questão da estética, né? Não, é uma opção a pessoa se cuidar, né? E ela não pode ser rotulada como desleixada porque ela não quer se cuidar da forma dos padrões. E o inverso acontece, os homens que se cuidam, que querem se cuidar, são taxados entre os outros homens de metrosexuais, ou aí já são chamados de forma... pejorativa, né? De forma pejorativa de gays e etc. Então, é muito importante isso realmente. Isso aí tem que funcionar e é de ambos os lados. O homem que se cuida não pode ser taxado de uma coisa ruim, nem a mulher que não quer se cuidar, nos padrões, né? Se cuidar do que a sociedade entende do que é se cuidar ou não. Né? Exato. E nesse ponto, acho importante lembrar que também é perigoso a gente ensinar as crianças a serem sempre machões, a não chorar, a não demonstrar fraqueza, porque isso, quando eles crescem, leva à ideia de que eles são superiores e eles têm uma dominação em relação à mulher. Então, se ela sobe, né, se ela está no pé de igualdade com ele, ou se ela está acima, né, porque, por exemplo, o Pierre Bourdieu, ele citava que nós temos 3 patrimônios, que é o filósofo francês. O cultural, né, patrimônio cultural, patrimônio econômico, que é o dinheiro, o cultural, só explicando, é aquilo que você adquire. O estudo, é você ter conhecimento, né? São os capitais que eles chamam. Capital cultural, capital econômico e capital social, que é o prestígio. E ele dizia que os homens eles não aceitam ter nenhum tipo de capital abaixo da mulher. Então, se a mulher ela é superior ao homem em qualquer desses capitais, o homem já se sente ameaçado. E muitas vezes até inicia um ciclo de agressões. Inicia com a violência psicológica, tentando botar para baixo. E aí vai, né? O que é muito perigoso. Exatamente. A gente, inclusive, vê o número dos casos. Quando a gente entra, né, nesse sistema de justiça, né, seja como juiz, como defensora, como promotor, advogado, enfim, qualquer uma das áreas, a gente vai vendo os casos de perto, vai vendo que existe, né, que não é invenção de ninguém, que são graves e que acontecem muito por isso, pelo machismo, porque aí você falou desse exemplo da questão do homem não se conformar com a igualdade, né, com a questão e às vezes o homem também não se conforma com um término de um relacionamento, com uma rejeição, com não. Isso assim, falando sem base científica, assim, mas só pelas quantidade de casos que a gente analisa desses anos recentes, os casos que eu mais pego é isso, a violência decorreu de um término, ele vai lá, ele não se conforma, porque é o sentimento de propriedade, sentimento de que ele não pode ser rejeitado por uma mulher, que quem teria que terminar seria ele, e é uma coisa que está ali na cabeça dele, é isso que é o certo, né? Então, isso causa que é uma coisa, não precisa nem dizer, que é uma coisa absurda, né? Que cada um, tanto o homem quanto a mulher, eles têm que ter a liberdade de entrar e sair no relacionamento a hora que quiser, pelo motivo que quiser, e você não pode ter essa reação de não se conformar e de partir para uma violência porque você acha que é dono e você é que tem que ditar as rédeas da relação, né? Exatamente. Bem, outro pilar que é importante é a gente combater a violência simbólica.
contra a mulher. O que que é essa violência simbólica? A violência simbólica é uma agressão que ela ultrapassa a dor física. Ela é meio que invisível, mas ela existe e ela é muito prejudicial. Por exemplo, o que a mídia faz nas propagandas de cerveja, por exemplo. Os homens estão lá sentados no bar, se divertindo, tomando cerveja, e as mulheres estão lá servindo eles, no sentido de ser uma distração para eles, com seus corpos esculturais, de roupas mínimas, dançando, enquanto eles estão lá tomando cerveja. Ou seja, a mídia coisifica a mulher, bota ela com uma imagem como se fosse alguém fútil que só servisse de prazer ao homem, né? Servisse como objeto de diversão dele. É quase como num circo. Se ela estivesse lá no meio do circo, fazendo alguma coisa lá, dançando, e ele estivesse lá se divertindo enquanto ele toma a cerveja dele. E a mídia se utiliza demais, demais. Isso é muito perigoso. Nós mulheres mesmo, nós não percebemos, né? A gente acha, isso é normal. Mas quando a gente começa a pensar, a gente vê que é absurdo. Por que que não é o contrário? Porque as mulheres não estão tomando cerveja no bar e os homens estão dançando lá para servir a mulher. Isso é impensável. Se um dia colocar assim, os homens vão se revoltar, né? E a gente diria que é mimimi. Não, a gente não diria isso. A gente sabe que não se deve coisificar ninguém, nem colocar ninguém para servir o outro. E nas músicas, é tão comum nas músicas, né? Já chama a mulher de potranca, de vagabunda, de vadia, aqueles sons, abaixa, 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 rebola, rebola. É sempre botando a mulher para servir ao homem, como se ela fosse um ser impensante, que não pensa e que ela ocupa mesmo aquela posição de ter que estar bem para a imagem dela tem que estar bem para agradar o homem. E isso gera até um desconforto muito grande naquelas que não estão no padrão, né? E recorrem muitas vezes a cirurgias, arriscam a própria vida, entram muitas vezes em depressão por não conseguir aquele padrão estético ideal que a mídia vem colocando. E também a gente vê a questão das mulheres negras, que geralmente estão nas novelas como empregadas domésticas, e muitas vezes com os corpos muito bonitos também, de modo a servir ao patrão, e a gente vê até a questão do patrão querer bulinar, né? Porque é inferior, segundo eles entendem. E isso é muito prejudicial para a imagem da mulher negra. Da mulher, em geral, né? E da mulher negra também. E é isso que a gente precisa tentar estar sempre combatendo. Precisa entender, precisa reconhecer primeiro essa questão da violência e simbólica para poder não aceitar, né? Para poder combater. No Rio já tem até uma lei, no Rio de Janeiro, que proíbe a utilização de propagandas misóginas que discriminem a mulher. Outro pilar, deixa eu olhar aqui o tempo, ainda tem tempinho. Outro pilar é combater a cultura do estupro, de culpabilizar a mulher. Você sempre diz assim, mas também ela estava de noite naquela rua escura, ou também ela estava com aquele short curto. Já aconteceu eu estar na defensoria trabalhando, aí uma pessoa ela falou assim, estava passando notícia de estupro na televisão, e a pessoa, mas também ela estava com esse shortinho. E da minha sala deu um grito assim, ei, que isso? Mas como é que a mulher não pode usar um short curto, que ela vai ser bulinada, que ela... Os homens andam sem camisa e a gente não anda mexendo neles, não é isso? Então a gente tem que usar uma roupa ideal para que a gente não seja assediada. Essa questão foi uma mulher que disse isso, né? Foi uma mulher que disse isso. Foi uma mulher que foi disse um homem. isso. Pior é isso. Exatamente. Sônia também colocou uma situação que a gente vai tratar também, mas é importante a questão da participação dos homens nas tarefas do lar e tal, que isso também é uma coisa que a gente tem que mudar. E assim, como ela colocou aí, parece que está havendo uma mudança das novas gerações e tudo, mas ainda a gente não pode tratar isso como uma ajuda, como o homem ajuda, né? Ajuda. Porque assim, o homem, ele é um homem que está é marido, é pai, ele não é um ajudante, um auxiliar para auxiliar. ajudar, né? Um auxiliar. Ele é a pessoa que junto com a esposa ou qualquer outro arranjo familiar, faz parte da família e tem os filhos, então ele tem que tomar a iniciativa de fazer as coisas, né? E nada, claro, que nada impede que haja uma
uma divisão consensual das tarefas e tudo, mas isso aí é uma coisa muito particular, né? Mas não é aquela coisa de que o homem é, tem que ajudar, né? Ele tem que estar ali fazendo o papel, né? Já que ele escolheu ser pai ou ser marido, enfim, constituir uma família. É, E aí entra a questão que a gente também vai tocar na questão da carga mental, né? Também não basta, exatamente. isso aí é uma coisa que a gente debate muito, Isabelle mesmo que É, me trouxe esse conceito que eu nem conhecia, é, de que, não, tu ajuda, tu faz, tu limpa uma coisa e tal, mas é sempre quando ela pede, quando é, amor, faz isso, faz aquilo, ou então a mulher, ela toma a iniciativa de organizar as coisas da casa, então de falar com a pessoa que trabalha na casa, então diz, ó, tem que fazer isso para o jantar, para o almoço, etc. A lista do supermercado é essa, ó, tem que é, consertar. Aí, isso, apesar de fisicamente a tarefa pode estar sendo feita pelo homem, por outras pessoas, mas isso, o desgaste mental que a mulher tem de ficar coordenando isso, né, e fora as outras tarefas que ela tem que fazer, que ela trabalha, que ela faz isso vai causando um desgaste muito grande, né? Isso pode exato. chegar a um esgotamento mental que às É, vezes é muito pior do que um físico, né? Então exato. isso foi um conceito muito interessante e a gente procura. Eu assim, dou meu testemunho que eu também sou dessa geração criada no machismo e tal. E por uma questão de comodismo, a gente fica. Não é uma questão de, É, não, muito eu vou cômodo. ficar aqui parado porque eu vou, mulher que tem que fazer. Não é, é uma coisa que ficou. E aí a pessoa vai. É, Aí a gente tem que estar sempre se policiando, sempre lembrando, não, eu tenho que me mexer mais, tenho que participar, tomar fazer mais a parte. iniciativa, participar, fazer, e não simplesmente ficar parado, porque se não fizer nada, você vai se incomodando, porque você volta ao status, né, corrente, De como foi ao ensinado, estado que você né? foi, A vai ser sempre exatamente, sua mãe fazendo tudo exatamente, e exatamente, o pai. exatamente, e tal. Pode falar. Não, não, é isso mesmo. É, essa questão da carga mental que a gente discute muito é a situação do homem se colocar à disposição assim. Tá, o que precisar eu te ajudo. Me diz aí que eu faço. É só me dizer que eu faço. Só que, nossa, você vai ter que ficar dizendo tudo. Ó, a toalha tá em cima da cama, tem que limpar o fogão, tem que trocar a fralda da criança, tem que fazer isso, tem que botar gasolina no carro, que a gente vai viajar. Gente, olha, é muito cansativo para uma mulher na sociedade atual, na grande maioria dos lares, uma viagem em família. Porque, em regra, ela arruma as malas dela, das crianças e muitas ainda do marido. Né? Então, ela tem toda essa organização. Existem homens proativos, mas, infelizmente, isso não é a regra. A mulher tem que estar dizendo o que ele tem que fazer. Ela ainda fica como uma chata, porque fica pedindo para ele fazer as coisas e muitas vezes ele nem faz. E a coisa não é feita, e quando ela vai ver como ele demorou a fazer, ela já nem pede mais, ela mesma já faz tudo, e fica aquela carga física, né, além da mental. Isso é realmente muito cansativo. Né? Eu queria dar uma pincelada, que a gente já tem acho que só 20 minutinhos, tá quase para acabar, na Lei Maria da Penha. É só uma pincelada mesmo, que eu não queria entrar muito na questão jurídica. Mas, só para vocês entenderem quem foi Maria da Penha foi uma mulher, uma professora universitária do Ceará, aqui pertinho, que o marido dela tentou matá-la 2 vezes. Uma com um tiro e outra tentou matá-la com choque no chuveiro, né, por eletrocução. E ela não morreu, mas ficou paraplégica. E o Brasil não punia. Não, tá dando microfone, não tá? Então, Melhorou parei? agora? Melhorou. E o Brasil, ele não punia. Iniciou o processo e não teve segmento. Ele não era punido, assim, antigamente se achava que era normal o homem bater na mulher, né? Violência contra a mulher, se dizia, briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher, e até os órgãos da justiça davam de ombros. E ela teve que ir recorrer aos tribunais internacionais, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E depois de um processo muito longo, o Brasil foi condenado a fazer uma lei que de fato protegesse as mulheres e a julgar o caso, né? E no caso condenou ele depois de 19 anos que ele foi preso. Até hoje, ela anda de cadeira de rodas e a lei, por causa dela, ganhou o nome de Lei Maria da Penha. Mas os casos de violência doméstica não diminuem. Na verdade, eles aumentam. A gente não sabe se é porque agora se
divulga mais, só que a gente sabe também que apenas 10% dos casos são notificados, o resto fica escondido, é subnotificado. E aí, nesse momento que me lembro os casos que eu já atuei, eu tenho muitos casos para citar, mas eu vou citar apenas alguns, a gente tenta entender por que que a mulher continua no ciclo da violência doméstica. Às vezes é uma dependência psicológica, financeira, né? E a gente tem até um projeto aqui em Santo Inês, que a gente está iniciando, chamado Flores de Inês, que é justamente isso, buscando dar empregabilidade, emprego para as mulheres vítimas de violência doméstica e para as mulheres de uma forma geral, para que elas não tenham mais essa dependência econômica. E no caso de violência, elas possam se desvincular daquele homem, possam se separar e não fique com ele só por causa da questão financeira. Porque nós somos, as mulheres são educadas ainda a arranjar um bom marido, a crescer bonitas no padrão, né, bem educadas, para poder ter um bom marido, e o homem é educado para ser bem sucedido. E aí quando chega, né, na idade adulta, que há esse encontro e que ele agride, ela não consegue sair da situação de violência porque ela depende dele para sobreviver, ela e os filhos. Eu já peguei um caso, uma outra comarca que eu atuava, que depois de preso, ele agrediu a mulher, e depois de preso, ela ia todo dia na defensoria e no fórum, chorando, pedindo para soltar ele, porque ela estava passando fome. Ele era só ele que trabalhava em casa, e ela estava morrendo, ela estava com fome, ela precisava dele para trabalhar de novo. Não é que ela tivesse amor, tivesse com pena, ela só estava preocupada em poder comer, porque ela não tinha como sobreviver. E a gente vê, meu Deus, o que fazem com nossas mulheres. E outro caso também, que eu sempre gosto de citar, aconteceu primeiramente em Bacabal, um casal que o homem botou a cabeça da mulher no forno, gente. Ele botou a cabeça dela no forno, tentando matá-la. Ela sobreviveu, ele foi preso e ela gastou 30 mil reais com o advogado para poder ele sair da prisão. Ela que pagou, foi ela. Coitada. E aí ela mudou de cidade, foi para outra comarca que eu trabalhei. E ela que ficava sempre indo atrás para poder ele assinar, mudar o lugar que ele cumpria medidas cautelares, ele precisava assinar todo mês no fórum, para poder assinar no fórum dessa outra cidade. E ela ficava sempre indo atrás. E ela dizia, doutora, eu não sei por que eu não estou com ele, porque eu que sustento ele. Ele é uma pessoa pobre, esses 30 mil reais ela arranjou vendendo casa, vendendo bens dela, né? Eu que sustento ele, ele já agrediu meu filho, mas eu não sei, eu não consigo largar ele. E isso acontece muito, muito. Às vezes a mulher tem medo de se separar e ser solteira, ser discriminada porque é solteira, porque já que a gente ensina as mulheres que quando você tem um casamento você é bem-sucedida e se você se separa você é fracassada, a mulher tem muito medo de se separar, pensando no que os vizinhos vão dizer. Eu já escutei muito. Doutora, mas o que os vizinhos vão dizer? Eles vão dizer que eu tô separada? Meu Deus, então você está se preocupando com o que os outros vão dizer, né? Então a gente vive numa sociedade bem assim ainda. Muito complicado. Você queria falar alguma coisa? Você falou dos casos que você e eu também queria falar um pouco no dia a dia a gente pega muitos casos o que as pessoas têm que saber. Tá saindo o som? Tá escutando? Tá sabendo, tá ouvindo. Tá tendo um delay aqui um pouquinho. A questão é a seguinte: os casos são muito corriqueiros de Maria da Penha, isso em todas as comarcas, né? Nossas comarcas aqui de interior é uma coisa pequena, mas assim, toda hora chegando pedido de medida protetiva, os processos criminais estão lá, a gente tem que fazer até mutirão às vezes, que é para poder dar conta. Então, as estatísticas estão aí, não é coisa de novela, não é coisa de filme, não é invenção de jornal para vender jornal, para ter manchete e audiência, é porque acontece muito. E aí essa questão da dependência, isso faz com que a gente lide com essas situações inusitadas. Chega na hora da audiência, a mulher quer, doutor, eu quero retirar o processo. Eu olho, minha senhora, não tem mais como, a lei não permite, independente da sua vontade, o processo vai ser ultimado e ele vai, se for provado, ele vai ser condenado, se não for provado, ele vai ser absolvido. Então não adianta tirar. Então tem muito isso, várias vezes, ou às vezes a vítima e as testemunhas são intimadas, e geralmente as testemunhas são familiares, não vai ninguém, tem que mandar o oficial de justiça conduzir, porque elas não querem mais depor, não querem mais falar, não. Ninguém quer depor. Então, exatamente, e aí fica, gente, mas vocês têm que mudar isso, ele tem que ser punido, se ele fez dentro da lei, claro, todo contraditório para a defesa, etc., mas não pode ficar assim. A pessoa não pode aceitar isso como se fosse normal e depois querer, né? Mas a lei Maria da Penha trouxe muitos, instrumentos
fantásticos, assim, é uma lei Isso. moderna, é uma lei que tem todos os seus méritos, mas não adianta também a gente só trabalhar com a repressão aqui, né, na Isso, ponta só a de fora. repressão. Exatamente. Tem que ir com A a gente quer prevenção. que os casos não cheguem ao fórum. Isso. Uhum. Para a gente é muito maçante ter tratar aquilo ali. Ali a gente sente é, que a sociedade falhou de alguma forma, né? Falhou. Entendeu? Então, ninguém gosta. A gente trabalha, faz o nosso melhor, mas a gente quer. Por isso que a gente faz essas palestras. Antes mesmo da pandemia, a gente Uhum. tenta. A gente tem essa possibilidade de ir na comunidade, de ir nas escolas, de tentar mudar na base, né? Se não mudar na base, Isso. Se não mudar, é, quanto mais jovem, melhor, seja o público do IFMA ou do ensino médio, do ensino infantil, assim, mais na base, porque às vezes a gente vê casos envolvendo agressores já com 18, com tenra isso. idade, já saindo da adolescência, acontece. Então Exatamente. já está com a Exatamente. cabeça de uma forma tão arraigada que já partiu para Então, uma violência, até, exato. entendeu? E novos Então, ainda. exatamente. Então é importante, a gente fica. Isso aqui é um depoimento. A gente não tem uma carreira ainda pequena, né? Mas nesses anos que a gente já trabalha, são muitos casos e Muitos casos casos. chocantes. É. Eu pego muito É, caso que a mulher diz assim, doutora, ele dorme com a facão debaixo do nosso colchão, né? Eu com canivete, eu tô com muito medo. loucura, Então ele tá loucura. preparado já para agredi-la, né? Mas por que que ele dorme? É a profissão dele? Ele tem medo de ladrão? Não, não é ladrão, não. Ele dorme para me amedrontar mesmo, né? Já tá preparado. E é importante também citar, antes do nosso tempo acabe, que o ciclo da violência doméstica, ele não é assim, ele não chega e do nada ele vai e bate e mata, não. Ele Com certeza. começa sutil, é bem o ciúmezinho dessa roupa não, essa roupa você não vai. Aí depois, é aquele cara falando contigo, ele vai tolhendo a mulher, né? Vai circulando. Aí vai dizer, vai começar a controlar depois de roupa, começa a controlar celular, aí começa a isolar da família, essa tua prima, te dá muita opinião, né? Essa tua prima, eu não gosto dela. Aí depois começa a depreciar a mulher, nossa, você engordou muito, tá feia. Aí começa depois a culpabilizar. Depois de uma briga, a culpa é tua também, tu não fez isso. Né? Que nem aquele caso que a gente vem conversando que muitas vezes o homem bate porque ela não fez o jantar, né? Que você disse que viu, vê muito. Exato, acontece, Ainda acontece. hoje. Não é brincadeira. Tem É. processos que eu vou ler a denúncia, aí você abre na hora da audiência, chega e lê a denúncia, no dia tal, fulano de tal, estava esperando o jantar, brigou, quebrou É. tudo e bateu na mulher. Não, século XXI Aí isso aqui ele. pode estar errado, não é possível. Aí Mas ele é diz, verdade, a culpa é dela, porque ela não fez o jantar, a culpa é dela, porque ela não me obedeceu. Eu claro. avisei antes. Ele fala, eu avisei antes. Eu tentei conversar, mas ela não me obedeceu, eu tive que bater. Né? Como se ele fosse o dono, ele tem essa ideia de que ela é propriedade dele e que ele pode bater caso ela não obedeça. E a mulher, ela vai aceitando. Aquele medo da solidão, aquele medo de ser considerada mulher solteira, vai fazendo com que ela aceite isso. E aí, cada vez ele vai evoluindo, né? Se era só um ciúme, depois ele começa com um empurrão, com um grito, às vezes quebra um braço, mas aí ela fala que caiu, né? Que ele pede perdão, diz que não vai fazer nunca mais, vem com aquela lábia, e aí vai até que chega no feminicídio. Dificilmente já vai direto pro feminicídio, é o caso do homicídio, né? Do homem matar a mulher por questões de gênero. Dificilmente vai direto, né? Você vê ser direto o feminicídio. Sempre tem, ele vai avisando antes, vai dando sinais de que ele é agressivo. Então a mulher, ela tem que do primeiro grito, do primeiro sinal dizer não, eu não aceito, isso comigo não, se for assim eu não quero. Porque depois ela tá tão envolvida que ela já não consegue mais, ela tem medo de sair e ser perseguida e ela vai ficando, aquilo ali vai tomando conta dela. E eu acho que a gente tem só 10 minutinhos. 10 E minutos, só tem. a Lei Maria da Penha trouxe vários avanços, né? Como a proibição de aplicação de pena pecuniária, porque antigamente podia só dar cesta básicas ou multa e ele já saía, né? A prisão preventiva do agressor, o afastamento do agressor do lar, que é uma medida muito importante. E já teve vários casos que a família depois vem pedir, doutora, mas ele precisa voltar, ele não tem onde morar. Ou seja, eles querem que o agressor fique com a mãe, os filhos, né? Com a mãe mesmo, ela correndo risco de vida, porque ele não tem onde morar. As pessoas têm muita pena do homem e muitas vezes não pensam na mulher, na vida da mulher, não dão valor à vida da mulher. Né? O distanciamento mínimo que
pode ser fixado para o homem não chegar perto da mulher tantos metros, 200, 300 metros. Teve uma inovação bem recente, de 2019, que eu acho bem interessante, que é do homem ressarcir os gastos da mulher, né, do SUS. Assim, quando ele agride, que ela é atendida em um hospital público, ele tem agora a obrigação de ressarcir. E é proibido que seja com o dinheiro dela. Porque muitas vezes ele não se vale do dinheiro dela. Porque o SUS ele tem gastos altíssimos com violência doméstica. Assim como com acidente de trânsito, um dos maiores gastos do SUS é com violência doméstica. Então o homem vai, agride, o Estado tem que arcar com isso e ficava por isso mesmo. Então foi uma inovação maravilhosa. Hoje em dia, em algumas cidades, já tem a Patrulha Maria da Penha, que você pode apertar o botão do pânico e vir a patrulha logo, tá lá no ponto de vir. Em algumas ainda não tem, isso é muito... É uma pena que não tenha, porque faz com que a mulher tenha medo de denunciar, porque esse distanciamento mínimo, por mais que o juiz fixe, no momento de raiva, se o homem vai e quebra o distanciamento, quem vai proteger, não é? Então é bem delicado. A gente anda buscando a Patrulha Maria da Penha para que ela se estenda para mais cidades, que é uma proteção, a mulher se sente mais segura e tem mais coragem de denunciar, porque a subnotificação, ela se deve muito a isso. A mulher deixa de denunciar com medo dele ficar com raiva e fazer algo pior, certo? E tem mais alguma coisa a acrescentar? Porque pode falar ainda mais uns 5 minutinhos e eu já vou finalizando. Não, eu ia acrescentar que a falta de estrutura de fiscalização, isso também dificulta, entendeu? Então, por isso que são importantes essas iniciativas, como a Patrulha Maria da Penha e tal, para não ficar, porque às vezes a gente dá uma ordem aqui, 300 metros, não sei o quê, mas não tem policial em todo lugar para saber se está cumprindo, se não está. Às vezes, infelizmente, ele descumpre, e já é até crime também descumprir a medida protetiva, isso aí também foi uma inovação positiva, mas se não tiver o aparato estatal presente, vai ficar só uma questão, às vezes, só no papel, né? Então a gente tem que lutar para que melhore isso, para que sejam medidas efetivas, né? E tem alguns depoimentos aqui também interessantes. A Estela Campos falou que tinha uma amiga que teve problema, que o cidadão não aceitava a separação e ficava. Então, qualquer tipo de importunação, não apenas a física em si, mas essa questão de perseguir, de ficar o tempo todo psicológico, ameaçar, ficar ligando, ficar querendo saber. Isso já também é violência. E já enseja que a mulher entre com uma medida protetiva para impedir qualquer contato, e ele vai, em caso de descumprimento, vai se sujeitar às consequências. Isso. Nesses casos, pode entrar em contato com a Defensoria Pública, deixar logo o telefone 9146, daqui de Santo Inês, né? A Defensoria Pública de Santo Inês. A gente tem um WhatsApp e funciona como telefone também, 9146-3987. Em casos urgentes, que você precisa da polícia, é importante ligar para a Delegacia da Mulher, que é o 3653-6550. Pode também, em outros casos, procurar o Ministério Público ou ligar para o 180 ou 190. 180 é o telefone de proteção da mulher, né? Em relação à violência doméstica. Exatamente. Pode continuar. Não, também, Sônia, mais uma vez aqui, colocação muito pertinente, falando que a gente precisa desses espaços aqui para alcançar cada vez pessoas mais jovens, para que essa tipo de coisa seja barrada já no início dos relacionamentos, dos namoros. Já no início. E é interessante, porque assim que eu entrei, acho que no meu primeiro ano, lá em Pio 12, aí eu fiz uma semana dessas, né, que a gente sempre faz de Maria da Penha e tal. Aí eu fui fazer uma palestra num clube que era uma associação de mulheres. Legal, é super válido. Mas aí também, e os homens, né? Aí eu fiquei pensando, gente, será que a educação... Tudo bem, tem que ser... Eu acho. Aí depois dessa experiência, que foi muito boa, eu pensei, não, é melhor a gente terem essa consciência de que tem que barrar logo. Exatamente. E os homens, para que eles se tornem melhores pessoas de se despirem desse sentimento de propriedade, tudo de superioridade, que é isso que causa. Muitas vezes eles não fazem de mal, mas eles cresceram ouvindo isso, né? Claro, de repente, com uma conversa, você consegue conscientizá-los. Exatamente. Abrir a mente, né? Nunca é tarde. Por isso que eu trouxe meu marido hoje para ele discutir aqui, para que sirva de exemplo para as mulheres. Discutam com seus maridos, mostrem, olha, isso não é legal, isso eu não gosto.
esse é o limite, daqui para cá você não vai avançar, né? Para que eles tenham consciência de que isso é machismo. E é machismo Uhum. sim, não é frescura a gente estar dizendo que defende as mulheres e que a gente não gosta disso. A É, gente tem que dizer. Se a gente não disser, não são eles que vão dizer, né? pois é, exatamente. Seria muito É. bom que fosse, mas temos que lutar pelos nossos direitos. Bom, pessoal, então a gente está com poucos minutos, já vou encerrar agradecendo a participação de todos. Eu sei que o horário não foi dos melhores, mas foi o que a gente conseguiu encaixar assim, na agenda. Depois fica disponível, né, no IGTV, todos podem assistir. A Defensoria Pública e os outros órgãos, como a Delegacia da Mulher, Ministério Público, diversos outros estão aí para defender as mulheres. Nós temos esse apoio e nós temos que lutar pelos nossos direitos. E é muito bom esse diálogo entre a instituição de ensino, né, entre instituições, escolas, universidades e as instituições, o serviço público de uma forma geral, formadores de opiniões, para que a gente possa estar, né, tendo essa transmissão, esse diálogo, e para que a gente possa ir formando a mente das crianças de um modo que não chegue na vida adulta e reproduza os atos que a gente já está tentando evitar há muito tempo. Então, obrigada. Eu te agradeço, Felipe, pela participação. Ah, A eu que gente pôde agradeço pelo dialogar. convite, foi Vamos maravilhoso. continuar. E assim, o machismo a gente vai identificando dia a dia. Tem coisas assim que eu não percebi que era machismo do nada. Nossa, isso é machismo sim. Por que a É, mulher tem que fazer isso, né? exatamente. Só um exemplo que eu lembro, por exemplo, dizem que as mulheres cozinham melhor, né? Então, a mulher cozinha melhor, tem mais jeito. Ah, Mas geralmente os chefes mais premiados internacionais são homens. Ou seja, na hora de cozinhar ali é a mulher. Mas na hora de ganhar os prêmios, de ser reconhecido, aí são os homens que são melhores, né? exatamente. Então, muito Eu acho que obrigada a todos. é, Pode finalizar já. não, Pode falar. eu agradeço, foi um espaço muito legal. Espero que tenha outras oportunidades. Agradecer todos aí que participaram. Foi muito legal acompanhar aqui os comentários de todos, né? Muito, muito proveitoso, realmente. E que seja o primeiro aí de muitos. Muito legal mesmo. Obrigado. Muito legal, parabéns ao IFO. Então, pessoal, finalizando Obrigado. aqui, agradeço a presença de todos. Muito obrigada pelos comentários. Então, vamos compartilhar essas ideias que vocês escutaram aqui, vamos utilizar para refletir, para pensar sobre o assunto e ver onde é que está o machismo, que é importante que as mulheres lutem pela causa e que os homens também ajudem, né? E como a gente ensina nossas crianças, o que a gente está passando para elas, quais as ideias, quais os valores. Certo? Então, muito obrigada ao IFMA e eu vou encerrar aqui. Muito produtiva a Tá. nossa live. Até a Obrigada. próxima. Até Tchau, a tchau. próxima.